você, internauta, que todas as semanas acompanha a reflexão do texto do Evangelho, da missa do domingo, aqui através da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Guia. O grande abraço da equipe da Pastoral da Comunicação aqui desta paróquia. E hoje nós vamos refletir sobre o texto do Evangelho do próximo domingo, que será no dia 2 de novembro. E nesse domingo a Igreja celebra todos os fiéis falecidos. É a celebração de finados. Então nós vamos refletir sobre o texto do Evangelho que a Igreja propõe através da sua liturgia para nós nesta celebração. São várias propostas de missa, de celebração, de textos bíblicos, mas nós vamos hoje refletir sobre o texto escrito por João, capítulo 6, versículos do 37 ao 40. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este é o texto que a liturgia propõe para a celebração de número 1 da festa de comemoração de todos os fiéis falecidos. E neste dia nós refletimos sobre a questão da morte, que para nós é um mistério ainda. A morte permanece para a pessoa humana um mistério profundo, mistério cercado de respeito também por aqueles que não creem. Ser cristão muda alguma coisa no modo de considerar e enfrentar a morte? Qual a atitude do cristão diante da pergunta sobre o sentido último da existência humana que a morte nos põe continuamente? A resposta se encontra na profundeza da nossa fé. Para o cristão, a morte não é o resultado de uma luta trágica que se deve afrontar com toda frieza e cinismo. A morte do cristão segue as pegadas da morte de Cristo. Um cálice amargo, porque fruto do pecado, a beber até o fim, porque é a vontade do Pai que nos espera de braços abertos, do outro lado do limiar. Morte que é uma vitória com aparência de derrota. Morte que é essencialmente não morte, mas vida, glória, ressurreição. Como se dará tudo isso precisamente, não podemos saber. Não cabe ao homem medir a imensidade do dom e das promessas de Deus. A despedida dos fiéis é acompanhada da celebração eucarística, memória da morte de Jesus na cruz e penhor da sua ressurreição. O próprio prefácio da celebração de finados tem um tom de humana suavidade e de divina certeza. Nele refulge para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da vida plena consola. Ó Pai, para os que creem em vós,
a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. É assim que nós encaramos a morte a partir da nossa fé. A fé que nos vem da palavra de Deus, dos próprios ensinamentos de Jesus, que nós ouvimos no texto do Evangelho desta celebração. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois desci do céu para fazer a vontade do Pai. E a vontade do meu Pai que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. São as promessas de Jesus neste Evangelho. E que, guiados, orientados por estas promessas, nós enfrentamos a vida. Com medo, sim, às vezes, da morte, mas com toda a confiança de que seremos acolhidos pelo Pai quando passarmos desta vida. Por isso, vamos manifestar que nós acreditamos em Jesus, nos aproximamos de Jesus com toda a confiança, rezando com Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E assim, em nome da equipe da Pastoral da Comunicação, agradeço a você que acompanhou esta reflexão e na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma reflexão para você. Tenha um bom final de semana, comemorando a festa de Todos os Santos, o dia 1º, e a festa dos nossos irmãos e irmãs falecidos no dia de finados. Um grande abraço para você. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Repuseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria